Então vamos lá. Maria Gurjão, querida, seja bem-vinda ao Brasil. Você já está aqui há alguns dias, né, fazendo alguns trabalhos intensos. Tive a oportunidade de participar do seu workshop no sábado em São Paulo e espero que esteja sendo bom, né? Essa visita muito bem-vinda, né? A Maria Gurjão, eu não sei se todos aqui conhecem o trabalho dela, mas ela fez um grande feito, que é organizar o Congresso de Consciência Sistêmica Unidos num Só Coração. Eu vejo que isso aí merece assim um reconhecimento. Tem algo na sua postura, na sua visão das coisas, que viabilizou um congresso com tamanha magnitude. Porque tem muita gente fazendo congressos, mas você conseguiu reunir uma turma, assim, de muitas escolas, de muitos países, consteladores de grande relevo, né, com trabalhos expressivos, e é uma riqueza essa reunião, né, esse encontro, unir os consteladores em diversas áreas, jurídica, saúde, organizacional, terapêutica, e Portugal tem um significado especial, né? Porque a gente vê a dimensão, a proporção que as constelações ganharam no Brasil, não é por acaso, né? O Brasil alguma coisa tem de interessante, né? Para gerar esse movimento que não tem nenhum outro país do mundo, assim. E Portugal é o pai do Brasil, né? De certa forma, assim, né? Tem essa conexão com Portugal. Eu, quando vou para Portugal, parece que eu estou num Brasil, assim, um Brasil originário, né? Porque a gente tem uma identificação muito grande cultural e a língua, obviamente, histórica, né? E Portugal está na Europa, né? No meio do mundo, para quem olha o mapa, assim. Mas me conta, Maria, como é que você enxerga, assim, aonde que uma postura sua e uma visão especial foi importante para você conseguir congregar toda essa diversidade no mundo dos consteladores, né? Porque nós todos temos em comum as constelações, nós amamos as constelações, nós trabalhamos com isso, nos beneficiamos disso, mas existe uma diversidade, é um mundo, né? E cada pessoa, cada grupo é um próprio mundo também. Então, para reunir esse povo, isso é um feito que pode também, através da postura, da visão, isso pode chegar em outros níveis também, muito além dos consteladores, né? Até porque ninguém faz constelação só pelos consteladores, nós Não. todos buscamos estar a serviço de algo maior. Então, como é que você vê isso? Compartilha com a gente um pouco dessa sua visão. Eu sinto no meu coração que todos juntos somos muito mais fortes e que todos juntos somos muito maior do que a soma das partes. E também sinto que todos, por mais que sejam as nossas profissões e que para muitos de nós seja inclusivamente a nossa forma de viver, o que nós fazemos vai muito para além daquilo que é compreensível aos olhos e compreensível à mente. Nós trabalhamos com campos que nos ultrapassam, que nós vemos a dimensão, que vemos o lugar de onde vem, que é um lugar que muitas vezes a nossa mente não tem como entender. Então há aqui um movimento interno, há aqui uma emoção, um chamamento que eu sinto que todos nós precisamos de ter ao serviço de algo maior. E está na altura de nós que somos facilitadores de constelações, nós que temos consciência e visão sistémica, de sermos coerentes com essa visão sistémica, que sermos coerentes com essa dimensão. Então, cada vez mais eu sinto que as leis que o Hellinger nos ofereceu, e a minha reverência ao Hellinger, e a minha profunda gratidão àquilo que através do Hellinger nos chegou, é como se eu sentisse que, e você já fez o seu contributo de uma forma incrível, Sami, quando você entrega e faz nascer o direito sistémico. E a Angélica, a parte da educação sistémica. A visão sistémica, eu vejo a visão sistémica ser ensinada em todas as universidades dentro de muito pouco tempo. Eu vejo a visão sistémica e as leis ser ensinado
universidades de gestão, de direito, de educação, de psicologia, de química, de física, de matemática, porque todas as áreas da sociedade precisam de ganhar, de voltar à origem, ou seja, os professores precisam de resgatar a razão pela qual eles são professores, que é a missão de ensinar. Em vez de carregarem papéis e de fazerem fichas e de gerirem os problemas. Ou seja, nós temos que devolver a cada uma das profissões a essência e o projeto de sentido que nos faz sorrir, que nos faz vibrar, que nos faz querer olhar para mais longe e para mais alto como seres humanos, numa curta experiência terrena, mas profundamente motivados por algo que nos transcenda e que nos alimenta a alma, que nos faça sentir boas pessoas, que nos faça sentir ao serviço dos outros. Então o que eu sinto é, e o meu discurso junto das pessoas que eu convidei para o congresso, e você sabe que foram 70 palestrantes de todo o mundo, e alguns que já não estavam juntos há algum tempo, não é um convite individual, mas para uma entrega coletiva. É um convite individual onde eu, como uma peça, vou me somar ao outro, no sentido em que a diversidade é o que faz a nossa sobrevivência. Sem diversidade não há. Nós não podemos sobreviver na Terra. Sem diversidade animal, sem diversidade vegetal, nós não temos como viver. E o ser humano é o único que anda a contrariar essa diversidade, a tentar a globalização, a tentar funcionarmos todos da mesma maneira, olhando todos para as mesmas questões, tornando-nos quase todos iguais por causa das redes sociais, etc. Vestimos da mesma forma, lemos os mesmos livros, vemos os mesmos filmes, estamos a ficar todos iguais. Nós não podemos ser iguais porque simplesmente nós não somos iguais. Cada um tem a sua natureza. Então aquilo que eu sinto é que é preciso de, através das ordens, nos inspirarmos à descoberta de quem somos, no sentido da originalidade de cada um, para que cada um, na sua originalidade, possa oferecer o melhor de si, como você fez com o direito sistémico. Porque se você não ousasse ter a coragem de assumir uma visão que você teve sobre a área do direito, e a área do direito, por excelência, é uma área extremamente complexa, porque vive na dualidade, vive na guerra, e você vai introduzir uma cultura de paz, de unidade e de neutralidade. Você olhou para as leis e viu que as leis praticadas e postas em ação devolviam ao ser humano, aos conflitos, não só a liberdade e a responsabilidade da pessoa, de poder devolver à pessoa a sua própria responsabilidade e fazê-la crescer, deixar a visão paternalista de um advogado ou de um juiz que vai definir sobre a vida da pessoa e de voltar a dar asas à pessoa, voltar a empoderar a pessoa. Isto tem que acontecer na área do direito, tem que acontecer na área da educação, tem que acontecer na área da saúde, tem que acontecer na área das empresas, onde cada um de nós precisa de se assumir na responsabilidade da sua vida. Portanto, nós temos que sair de um mundo de criança onde nós estamos. Então, aquilo que eu sinto é que o nosso discurso tem que ser um discurso humanizado. E depois de um discurso humanizado, vamos introduzindo as leis. E não há pessoa, nem criança, que fique indiferente quando ouve as leis, porque as leis elas entram diretamente no nosso corpo. Elas falam-nos diretamente ao coração. Então nós ficamos rendidos a um lugar onde finalmente respiramos fundo de alívio. Afinal, eu posso ter a minha profissão assim. Afinal, há esperança. Afinal, há esperança de que, através da minha postura, do meu olhar, eu posso mudar a minha vida e a forma como eu vivo e o cansaço que eu tenho ao final do dia. Porque nós sabemos quem se move por uma motivação interna, intrínseca e transcendental, ou seja, o transcendente é quando eu permito que o ilimitado habite em mim, que eu me deixo mover por algo muito maior do que eu. A nossa capacidade, a nossa energia, a nossa resistência, a nossa resiliência e a nossa capacidade de lidar com dificuldades, ela é recarregada permanentemente de uma energia de esperança. E falta esperança às pessoas, falta fé, falta propósito, falta orientação, falta uma visão de destino, as pessoas estão muito perdidas da sua missão e do seu propósito. E aquilo que eu sinto é que as leis devolvem-nos isso de uma forma maravilhosa. Então, eu sinto-me um bocadinho um agente tentando falar e tentando, através da fala, que
que essa energia chegue às pessoas, que as pessoas se deixem tocar por este, porque depois a pessoa faz o resto sozinha, porque a pessoa passa a ter essa capacidade, essa liberdade e esse know-how para fazer, porque é tão simples. Então, é um bocadinho isto que eu sinto que o Unidos num Só Coração nos traz. Agora, nada disto se faz enquanto nós não olharmos para trás. E aquilo que eu tenho visto nesta presença, nesta permanência no Brasil, não há constelação nenhuma que não acabe com a Itália, ou com Espanha, ou com Portugal, ou com o Japão, ou com a Alemanha. Vocês são um povo espetacular, porque vocês têm dentro de vocês, biologicamente falando, uma diversidade cultural enorme. O Brasil é criado e a vossa origem, a vossa descendência é de uma diversidade que eu não encontro na Europa. O tipo de constelações que eu faço aqui não tem nada a ver com as constelações que eu faço em Portugal. Eu acabo sempre a ter que pôr um país ou uma cultura ou a pessoa que nasceu no Brasil, mas os pais eram de Portugal ou eram de Itália, e a pessoa tem uma nostalgia que era dos pais que ainda mora dentro dela biologicamente e que ativa. Ainda ontem fiz uma constelação assim, pusemos uma música do Pavarotti. E foi a música do Pavarotti que curou a constelação, porque a pessoa tinha avós italianos e faltava-lhe tomar Itália. E ela tinha nascido no Brasil, mas ela sentia que lhe faltava algo, que era a dor com que os avós tinham saído de Itália para virem para o Brasil. Então, o que é muito importante perceber é que quem veio para o Brasil, muitas das pessoas vieram em fuga por dor. Ou a fugir da guerra, ou a fugir de uma guerra civil, ou a fugir, ou trazidas como escravos pelas colónias, não é? Ou trazido pelos escravos. Ou seja, o Brasil tem na base e na sua origem os primeiros indígenas que foram arrancados da sua terra, não é? Isso é tremendo e nós vimos, e você estava na constelação no sábado, quando nós fizemos isso, e nós vimos isso. Primeiro isso, não é? O povo indígena, só que o próprio povo indígena tem muitas etnias. E essas etnias também antes não estavam pacificadas entre elas. Então há um movimento que é muito recente e tem 200 anos, é muito pouco tempo, é uma memória muito curta, é uma ferida muito aberta. Só que essa ferida nem sequer chegou a ser fechada, porque você tem um problema que é real e que é hoje, e temos aqui uma pessoa presente na live, que é o Rogério, que sabe muito disto, que é, continua a haver um problema do governo do Brasil e do próprio Brasil com as etnias indígenas. Nós hoje em dia temos 8% da Mata Atlântica só, que resta. 8% da Mata Atlântica. Essa devastação da mata é o preço das vidas e do território sagrado deste povo indígena. Portanto, esta ferida continua aberta. Por isso é que é tão difícil fechá-la, porque ela continua a ser perpetuada. Já não tem nada a ver com os portugueses. Já não tem nada, tem a ver com as políticas de exclusão que têm vindo a serem praticadas ao longo dos tempos. Então, eu penso que há aqui um tema social, e você, como juiz, saberá muito melhor do que eu, porque todos os dias lida com isto, com esta questão social, de violência, de falta de segurança, que vem exatamente desta origem sistémica. É preciso fazer uma cura sistémica neste país. Vocês são abençoados por Deus. Eu costumo dizer, eu agora estou a usar umas expressões brasileiras que estou a aprender aqui, ao fim de 3 semanas de aqui estar, que é como se Deus caprichou quando chegou ao Brasil. E, portanto, fez aqui, quando chegou ao Brasil, quando chegou a Iguaçu, quando chegou ao Amazonas, quando chegou... Vocês têm uma terra fértil, uma terra escura, vocês têm água, vocês têm árvores, vocês têm um mar maravilhoso, ou seja, é muito interessante ver como os recursos naturais, na constelação que nós fizemos, e que brevemente, com certeza, será colocada a público, a maneira como os recursos naturais, como os indígenas respeitam os recursos naturais e como é importante o Brasil cuidar da sua terra. Nós vimos a constelação terminar com Portugal a olhar para o Brasil como que a pedir, por favor, trata da tua terra. Por favor, cuida da tua terra. Por favor, cuida com carinho. Faz algo com ela
para a sua dignidade e para o seu bem. Então, o Unidos num Só Coração é de facto um projeto que eu sinto que vai crescer cada vez mais. Nesta ponte entre Portugal e Brasil, e nesta necessidade que o Brasil tem de tomar o pai, este pai moderno, e juntar o coração ao corpo, não é? Que é aquilo que está a acontecer agora. Temos um corpo sem um coração no Museu do Ipiranga, o corpo de Dom Pedro I, e o coração agora no Brasil, num portal que vai estar até dia 9 de setembro, como se nós tivéssemos que resgatar o amor e o coração do povo do Brasil para vocês voltarem a resgatar algo de essencial que perderam dentro de vocês, que andam à procura. E esse algo de essencial está aqui, é o assumir e o acolher o pai e a mãe, para poderem crescer, para poderem ir para um nível de adulto, para se poderem responsabilizar, deixarem de esperar que o governo resolva, e que o subsídio resolva, e que o pai resolva, e que o tribunal resolva, e que tudo isto resolva. Então é um bocadinho isto que eu sinto. Uma coisa interessante. Eu estive em Portugal a primeira vez em 99 e eu notei uma certa tristeza no ar, assim, né? Portugal tem algo de tristeza, né? Tem história, com dor, tem a música, tem um tom... Saudade. Saudades, né? E eu notei isso muito no ar, assim. E eu notei uma diferença quando eu voltei para lá recentemente, em 2018, 2019, que estava mais colorido, assim, estava mais alegre. Eu senti uma alegria maior no ar, mais sorrisos nos rostos. E aí eu observei que nesse período, nesses 20 anos, vieram muitos africanos para Portugal, né? Portugal recebeu muitos refugiados e muitos brasileiros, muito mais do que tinha antes também. Então, eu via brasileiros em todos os lugares e tal. E eu fiquei assim examinando, será que tem a ver uma coisa com a outra? Será que esse ar, essa vitalidade, porque Lisboa mesmo está brilhando, né? Quando eu fui em 2019, assim, achei uma cidade tão luminosa que antes eu não tinha visto dessa forma. E será que isso tem a ver com esse retorno dos filhos e essa conexão com esses povos que Portugal anteriormente explorou e teve, né, uma relação difícil com alguns povos que foram explorados, e agora está tendo um retorno e está tendo essa união, de certa forma, está acontecendo. Então, é isso que você falou, né? Essa união que fortalece, a diversidade fortalece. É muito interessante, Sani, porque, repare, nós somos um país pequenino. Nós temos mar ou Espanha, não temos mais nada. Portanto, Finisterra da Europa. Temos mar à frente, daí os descobrimentos. Nós não tínhamos outra forma de saída, ou era para o mar ou era para o mar. Porque as guerras, e também é importante que as pessoas que nos ouvem terem consciência disto. A história de Portugal é cheia de guerras. Nós fomos não sei quantas vezes tomados, perdemos a nossa soberania, resgatámos a soberania, a Espanha invadiu-nos, tivemos as invasões francesas, tivemos os mouros, ou seja, nós tivemos muitos anos de guerra, muitos anos de defesa do território e de perda do território e de resgate do território. Claro que aquele que é vítima transforma-se num agressor mais tarde ou mais cedo, se essa energia não é trabalhada e curada. Então, estamos a falar de há 800 anos, nós tivemos tempo para... Mas há em Portugal uma melancolia e uma grande profundidade. E aquilo que eu noto no Brasil é que vocês têm uma inteligência emocional espetacular. Vocês fazem terapia, vocês falam de emoção, vocês expressam o quanto gostam, o quanto amam, o quanto admiram, vocês elogiam-se. Um português elogiar outro português não é uma coisa fácil. E eu vejo nos eventos, eu tenho eventos em Portugal e tenho eventos aqui, e é extraordinário a reação das pessoas. É muito interessante a diferença cultural. Portanto, vocês têm aqui uma abertura emocional, parece que o vosso peito se abre para acolher. Nós também somos acolhedores, nós somos amor. Portugal é do signo peixe e isso faz de nós um povo com muita amorosidade. Agora, há uma profundidade. O que é que eu reparei também, que foi impressionante? Desde Floripa a Curitiba, a São Paulo não porque eu não andei de Uber, porque o Inácio não me deixou andar de Uber, porque andou sempre connosco e cuidou de nós desde o princípio até ao fim. E, portanto, não andei de Uber em São Paulo.
mas em Curitiba e em Floripa andei bastante de Uber. E eu converso logo com as pessoas, pergunto como é que você está, o que é que você faz, então e você tem antepassados, meto conversa com todas as pessoas. Toda a gente tinha um primo que está a viver em Portugal, uma tia que está a viver em Portugal, um amigo que foi para Portugal e agora está lá a viver. Portugal tem 11 milhões de habitantes. Portugal é muito pequenino. Quer dizer o quê? Que São Paulo tem 14 milhões de residentes, de pessoas a dormirem e, segundo alguns números, chegam a haver 40 milhões de visitantes. Dentre todas as periferias e tudo o que está ali à volta da grande cidade de São Paulo. Nós estamos a falar das pessoas que vivem e dormem em São Paulo são mais do que quem está em Portugal, do que os portugueses que vivem. Então, esta ida do brasileiro para Portugal, em proporção, é quase como se fosse o equilíbrio daquilo que foi feito anteriormente. Eu vivo em cima de uma praia onde eu costumo dizer que vou à praia dos brasileiros, porque eu chego a estar na praia ou embaixo da minha casa e eu olho à volta e vejo tipo 3, 4 pessoas portuguesas, o resto só se ouve falar brasileiro. Portanto, os brasileiros estão em Cascais, os de classe alta, mas também estão em Cascais e naquela zona Estoril, etc., porque estão perto do mar e é o mais parecido com o Pardão, ou seja, há ali muita coisa que faz lembrar, então o brasileiro tenta ir para um lugar que fique mais próximo da sua própria natureza, daquilo que ele valoriza, etc. E é interessantíssimo ver que Portugal, com o tamanho que tem, a quantidade de brasileiros que está a acolher. E eu acho isto muito importante, é como se nós estivéssemos a equilibrar algo. Agora, a poder equilibrar algo de essencial. Então, e no caso dos africanos também é a mesma coisa. A África é a origem da humanidade e a origem vem da África, não é? Os primeiros seres humanos, segundo estudos antropológicos, remetem ao início da raça humana em África. A África é o chakra raiz, representa o chakra raiz da Terra, porque a Terra também tem chakras como nós, centros energéticos. E a base, a raiz, está em África. Portanto, assim que as danças africanas são danças que mexem muito a zona de pélvica, a zona da anca, que é a necessidade que há de voltar a abrir aquilo que foi fechado. Então, voltar a fazer o fluxo energético. Então, é muito interessante ver isto que você está a dizer. De facto, é verdade, há uma cultura muito africana. A minha neta é filha da minha filha e filha de um guineense. A minha neta, como vocês dizem aqui, é cabritinha. Ou seja, tem o cabelo que desafia as leis da gravidade, porque o cabelo dela não obedece às leis da gravidade, fica espetado para cima, é um cabelo africano, e depois é assim, cabritinha, café com leite, não é? E nós começamos a ver, eu acho que isto está a reverberar alguém, peraí, de repente começou a fazer aqui um eco e eu não fiz nada. Alguém pode ter o microfone ligado, eu vou pedir a todas as pessoas do Zoom que tenham o microfone desligado, e nós começamos a ver esta mescla, aquela que vocês têm desde a vossa origem, a acontecer em Portugal agora. E, portanto, nós estamos agora, passados 200 anos, vocês têm 200 anos desta experiência de mescla, de culturas, de multiculturas, de multirraças e desta abertura para o mundo, desta capacidade multicultural que vocês têm, porque biologicamente vocês têm isto tudo dentro de vocês e nós estamos agora a abrir-nos para essa dimensão. Então, eu acho muito interessante estes movimentos que nós assistimos, que são movimentos sistémicos de compensação, e nós sabemos que se há a origem de pai e de mãe, se é preciso tomar pai e mãe, e sem tomar pai e mãe eu não tomo a vida e eu não tomo a direção, os povos também têm que tomar. As constelações não são só válidas para o nosso sistema familiar e para o nosso núcleo e para a nossa família de origem. Elas precisam de estar ao serviço também dos povos, territórios e nações. E este é o meu grande projeto. Já tenho um convite para ir a Moçambique, já tenho um convite para ir aos Estados Unidos e eu vou continuar
e, se possível, para todos os países de língua de expressão portuguesa, porque nós temos que fazer uma constelação por cada país que foi colonizado. Nós temos que repor a ordem, devolver os filhos à terra. Maria, quero aproveitar esse momento para avisar o pessoal que você vai dar um workshop no Rio de Janeiro, esse final de semana, né? Dia 3 e 4 de setembro. Eu não vou poder participar, porque eu vou estar também dando um módulo de treinamento em São Paulo, um workshop aberto para quem quiser. Então, dia 3 e 4 de setembro, Maria Gurjão vai estar no Rio de Janeiro e eu vou estar em São Paulo. Então, quem tiver interesse em um e outro, está aí dado a informação, tá? Nas respectivas páginas tem as informações também. E eu quero fazer um convite a todas as pessoas, porque este movimento que nós iniciamos com esta vinda ao Brasil, ele não vai parar e ele está em crescendo. E, portanto, este último evento que nós tivemos em São Paulo foi um evento onde nós pudemos constelar Portugal-Brasil. Eu não posso voltar a constelar Portugal-Brasil, porque se eu tiver feito uma constelação com a minha mãe, eu não vou uma semana depois fazer outra. Mas eu vou iniciar outros movimentos mais profundos também. É preciso constelar o feminino e o masculino. É preciso constelar os arquétipos, porque mulheres e homens Há muita dor da colonização, da origem do Brasil ligada à mulher e ao homem. Então nós podemos completar este movimento e esta constelação que nós fizemos no sábado com outros movimentos igualmente importantes. E aquilo que eu quero é fazer um grande convite a todas as pessoas, porque nós precisamos de força do grupo para sustentar este trabalho. Nós precisamos da força do grupo para reverberar, porque quando somos muitos, os campos morfogenéticos, eles ampliam, eles abrem como ondas energéticas que vão andando pelo caminho. Há muito pouco tempo houve um tremor de terra na Indonésia e esse epicentro deu 3 voltas à Terra e voltou. Toda a onda energética deu 3 voltas à Terra e voltou até perder toda a sua força. Nós, no nosso centro energético e na nossa capacidade de amar, e no movimento onde nós acedemos de amor profundo, de conexão, de compaixão, perante uma constelação que é feita no coletivo, e com o cuidado e a amorosidade que é colocada, os nossos corações também emitem esta onda, capaz de dar a volta e voltar. E todos nós somos agentes dessa mudança. E nós pensamos, uma constelação coletiva, isso é uma fantasia. Não é uma fantasia. Porque são os nossos centros vitais. O nosso coração tem a mesma vibração do pulsar da Terra. E quando a constelação é feita nesse nível de verdade e de amorosidade, o que reverbera é muito forte. E chega a muita gente. E quanto mais pessoas estiverem presentes, melhor. Então o meu grande apelo é, se estão perto do rio, se podem ir até ao rio, venham, juntem-se a nós e tragam uma maraca, tragam aquilo que a vossa ancestralidade, o que há de mais forte com a vossa ancestralidade. Tragam um lenço, uma maraca, um tambor, uma pena, algo, se são de origem indígena, tragam alguma coisa que represente o povo indígena. Se são de origem portuguesa, houve uma pessoa que trouxe no sábado uma coisa deste tamanho de crochê, porque o avô e a avó eram portugueses. Então, trouxe um crochê de Portugal. Eu achei uma ternura. E esse crochê foi posto no altar, como uma entrega, uma doação. E o altar foi construído no centro de todo o nosso evento. O altar estava lindo. Era difícil fazer um altar tão bonito, porque cada pessoa pôs o seu objeto no meio do altar. Então o altar ficou com uma explosão de cor, com uma harmonia, porque nós temos esta capacidade de pôr no sítio certo, em conjunto com o todo. Então foi tão bonito, até me custou de desfazer aquilo quando foi para começar a trabalhar, porque eu olhava para ali e pensei assim, se eu quisesse fazer isto, eu não faria isto tão bonito como está, porque eu não tinha a capacidade de o fazer. Foi o amor de sair da cadeira e pôr aquele objeto ali, a intenção, a força da intenção, da intencionalidade de cada um, é que faz este movimento. E nós precisamos de todos unidos num só coração, assumir cada vez mais um papel ativo. Nós somos agentes de mudança e somos mais conscientes. Então temos a responsabilidade de assumir esse lugar no palco da vida. Um lugar para nós e um lugar de doação aos outros e de doação ao próximo. Então este é o meu convite. Venham, quem pode, venha.
junte-se a nós, eu depois vou continuar com as egrégoras quinzenais, juntem-se à egrégora, fazemos uma meditação onde não há separação de águas, não há separação de continentes, e nós podemos cada vez mais consolidar esta egrégora e fazer este trabalho para todos. Mas mais do que isso, ainda muito mais do que para todos, para os nossos filhos e para os nossos netos. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você falou há alguns minutos que, com o tempo, a constelação, a visão sistêmica vai estar presente em todas as profissões, em todas as áreas. Eu vejo assim também, é o caminho natural das coisas, né? Então, eu nem me preocupo tanto com ataques, críticas, isso passa. Sim. É uma fase natural. Não... E é necessária. É necessária, é dor do crescimento, né? Mas aquilo que a gente sente, que a gente percebe, que transforma a nossa visão, está feito. E isso é exponencial, né? E as profissões também é inevitável, é fatal, que elas vão incorporar a visão sistêmica como uma mudança de cultura. Vai mudar a cultura, a prática das profissões, a visão das pessoas, né? Isso está acontecendo com quem tem contato com esse nosso trabalho e vai se expandir muito mais. Agora, dentro disso, eu vejo que isso chega também na área das políticas públicas, nas leis em si, né? Em como aplicar as leis. E nessa área que você tem olhado com tanto carinho, da composição dos povos, e do povo brasileiro em especial, né? Essa composição dos indígenas, os povos originários, e os portugueses, e os africanos, e depois os outros povos europeus, e toda essa composição do Brasil, né? Como é que você vê as políticas afirmativas e a proteção existente? Porque, por um lado, alguns povos são excluídos, e nós vemos, quando constelamos, nitidamente a força que tem. É muito poderoso, né? Tem mais força do que qualquer outra coisa, quando nós olhamos e damos um lugar a um povo excluído, como os indígenas, por exemplo, os africanos, né? Então, nós podemos ver que eles são fortes, que não são fracos, eles são muito fortes e que nós precisamos dessa força. E as políticas públicas, por vezes, veem essas pessoas como fracas e muitas vezes são desfavorecidos e necessitam de um auxílio para que essa força... Eles necessitam desse empoderamento. E o Estado, o poder público, precisa devolver precisa empoderar para que essas pessoas mostrem o seu poder, né? E como é que se dá essa transição, né? Entre a visão dos desfavorecidos como vítima e o reconhecimento da força que eles têm e que, quando essa força é vista, aí eles deixam de ser vítima, então eles não podem mais ser vistos como vítima. Em algum momento, eles têm que ser vistos como protagonistas, porque é isso que lhes dá força, né? Como é que é a sua visão em relação a isso? A minha visão tem aqui uma visão dupla. Eu nunca tinha pensado nisso da maneira como você está a colocar, mas rapidamente o que eu sinto é, primeiro, as minorias são sempre consistentes. E eles têm algo que nós não temos, que eles não perderam. É o contacto com o céu, ou seja, o contacto com a força, o contacto com os saberes antigos. Isso dá-lhes muita força, porque não os divide, nesse sentido, não os corrompe por dentro, porque eles têm uma relação com a terra, uma relação com a natureza que nós perdemos. Então nós precisamos muito mais deles do que eles de nós, na verdade. Depois, o que eu sinto como facilitadora, a minha resposta é: o que resiste, persiste. O que nós resistimos, persiste. E o que eu reprimo, transforma-se no meu destino. E quando o governo reprime, transforma-se no destino. Ou seja, ao reprimir, não quer olhar, vai ter que ganhar força para poder ser incluído. E nós sabemos que os excluídos têm a capacidade, porque é uma força que a própria natureza não aceita, de se manter tão forte e repetir tanto até que haja o momento da inclusão. O que eu reprimo transforma-se no meu destino e o que eu resisto persiste. São duas frases muito sistémicas e que explicam muito bem o equilíbrio entre a minoria e a maioria, não é? Mas a minoria é sempre muito mais consistente do que a maioria, por isso é que ela se aguenta. E aqui no caso dos indígenas eu tive a oportunidade de estar uma tarde, 2 tardes aliás, eu dediquei 2 dias desta vinda,
aos indígenas e tive a sorte de conhecer um dos 6 líderes indígenas do Brasil inteiro. É o líder da Zona Sul, que luta pela Zona Sul. Tive uma tarde com ele, almocei com ele, eles fizeram-nos o almoço, almoçámos juntos e tive a oportunidade de fazer uma entrevista que está no meu Instagram pessoal, 2 entrevistas a 2 indígenas, um Guarani também, e que eu recomendo que vejam porque foi muito interessante vê-los falar e perceber o que eles precisam. E também fiquei contente porque nós conseguimos criar ali em Curitiba uma rede que os vai auxiliar. Eles precisam de 9 telhados para 9 casas e eu estou convencida de que pelo menos 1 ou 2 telhados rapidamente vão ser dados para eles poderem avançar. Agora, em relação a avançar, eu também estou aqui com um problema, é que estou na OAB de Ribeirão Preto e tenho uma palestra para dar para perto de 90 pessoas que já chegaram e que já estão todas dentro da sala. Estamos em maioria aqui, Maria. Aqui nós somos 285 pessoas. Exatamente. Mas queria Mas só tem que fazer um atender a grande maioria apelo. também. Queria só fazer um grande apelo ao Rio de Janeiro, não é? Quem estiver perto do Rio de Janeiro, ou se puder deslocar ao Rio de Janeiro, vamos continuar este movimento. É o último evento, é um evento onde o meu compromisso é trabalhar o sagrado feminino e o sagrado masculino, que foi tão ferido pela guerra, tão ferido pela colonização, tão ferido pela forma como também o próprio país, o vosso e o nosso, o vosso foi construído, ou nasceu, ou foi perpetuado, e este é o meu compromisso. Aquilo que fizemos de povos e da constelação de Brasil-Portugal está feito, eu sinto-me muito tranquila com o trabalho profundo que foi feito. Aquilo que vale a pena é nós partilharmos essa constelação com o máximo de pessoas, para que o máximo de pessoas possam ver essa constelação, como foi também a constelação que eu fiz da guerra da Rússia com a Ucrânia, que já foi visto por 15 mil pessoas. E quanto mais este movimento é feito, mais almas em contacto com essa energia de amor e de não crítica e de não julgamento vão entrando em sintonia e nós ajudamos a pacificar a guerra. Nós ajudamos a entrar num outro lugar. Então eu sinto que cada pessoa que vê estas constelações acrescentando uma onda de amor, pacifica e ajuda a que muita gente, de uma forma inconsciente, fique também pacificada. Eu não tenho dúvida nenhuma de que é assim que as coisas funcionam e nós sabemos pelos campos que é assim que funciona. Então, se numa família uma pessoa faz uma constelação e tem o impacto que tem, quando vamos para um país, tem que haver muito mais gente a assistir à constelação para que a força do grupo possa efetivamente reverberar por todo o país. Então precisamos de ser muitos, este é o apelo. Muito bem, é isso aí, porque é profundo, né? É lento, quando se trata de um país, é um gigante, né? Então é devagar, mas necessita de muitos para que o movimento se realize. Exatamente. Muito bem. Maria Gurjão, só lembrando, eu também vou dar um workshop, um treinamento em São Paulo, é aberto aos interessados dia 3 e 4 agora. Maria Gurjão vai estar no Rio de Janeiro. Quem puder, vá ao Rio de Janeiro, aproveite a oportunidade. E quem puder estar em São Paulo comigo também, dia 3 e 4, estaremos lá. As informações estão aí nas minhas páginas, tá bom? E o seu treinamento também é online ou não? Vai ser transmitido online também. Então vá, pessoal de Portugal, há aqui vários alunos meus que eu já vi. Celestina é advogada, com certeza que terá interesse. As pessoas que estão-nos a ver de Portugal, que são muitas, com certeza também. Depois você passe-me o link para eu pôr nas minhas redes para as pessoas poderem beneficiar também. direitosistemico.com.br. Todas as informações no site. Ou no meu Instagram, Sami Storch. Sejam bem-vindos, os portugueses que quiseram participar. Já temos alguns portugueses, espanhóis participando também. São todos muito bem-vindos. Maria, muito grato. Vale a pena porque o Sami é um grande professor e é o pai do direito sistémico e acho que todos nós temos que prestar reverência ao trabalho que você já fez, a coragem que teve e todo o trabalho que já fez até hoje. Temos todos mesmo que prestar reverência. Obrigado. Maria, muito grato por ter aceitado o convite. Foi rápido, mas foi gostoso. Esse nosso encontro, pessoal, tenho certeza que aproveitou bem também. Uma boa palestra para você aí na OAB. E espero que a gente possa se encontrar
pessoalmente, assim que possível, quem sabe em Portugal, quem sabe no Brasil, né? Mas Isso vai estamos ser juntos. de certeza. E é para breve, prepara as malas. É Maravilha, para uma breve. alegria. É. Então, bom estar Então, contigo, viu? antes de Aproveite aí. terminar, queria só dizer às pessoas do Instagram, porque entretanto eu tinha dito para os mas não tinha dito para o Instagram, temos aqui atrás a bandeira do Brasil, o Espírito Santo aqui por cima, e quando eu faço assim, fica a bandeira de Portugal. E quando eu faço mesmo. assim, fica a bandeira do Brasil. E portanto, mas isto não foi propositado. Estou vestida de encarnado, nem é uma cor que eu uso muito, mas olha, por acaso aconteceu hoje. Então, Efeito podemos ter especial. as duas bandeiras numa só, o que mostra a amorosidade que existe entre nós. Eu sinto muito amor e tenho um sentimento profundo de amor por todo o povo brasileiro. É incrível. Parece que uma parte de mim é brasileira já. Maria, estão pedindo para mandar o link dessas constelações, se tiver disponível na internet. Ainda não está, ainda não está. Vamos falar com o Inácio. Tive agora uma reunião com a Carol. Vamos ter que publicar essa constelação, esse trecho, a constelação. Essa constelação precisa de ser publicada para as pessoas. Temos que fazer esse serviço público. Então vamos Legal, fazer fiquem isso. ligados então, que vai ser Mas vai demorar divulgado. uns Vale a dias, pena. porque tem que ser editada para ser posta com qualidade. Legal. Um grande Então tá abraço para bom. todos. Grande abraço, Maria. Fica com Deus, tudo de bom. E um Obrigada. abraço a todos. Grato a todos pela participação. Fiquem com Deus. Inácio está aí. Quer falar alguma coisa, Inácio? Aproveitando, você que está organizando os eventos da Maria Gurjão também, né? O workshop que teve nesse sábado, no Rio de Janeiro também. Só vou corrigir uma coisa, o evento da Maria é somente sábado e somente presencial no Rio de Janeiro, é só dia 3. Isso. Maria, eu passei no seu WhatsApp agora todas as informações do evento do SAMI, que já está pronto para você publicar. Tá bem, e vou publicar. Como eu vou estar no Rio de Janeiro, né, acompanhando a Maria, não vou ter a honra de estar do lado do meu amigo Sami Storch. Para você que está aqui, aluno da Inovari, entra lá no Instagram da Inovari que tem uma novidade boa para vocês. E não percam, são duas grandes pessoas, grandes profissionais, para não dizer os maiores em seus países, e com certeza é um momento ímpar. Essa constelação que a Maria está falando foi algo mágico. Então, eu acho que a gente está somente começando uma grande história. É uma grande história mesmo, nessa união de todos os povos, unidos num só coração. E haja coração, hein? Tem que ser bem grande para comportar todos os brasileiros e portugueses. Obrigado, Sami. Obrigado, Maria. Boa noite a todos. Obrigada. Valeu, Inácio. Obrigada. Boa noite a todos. Abraço a todos.